Antes de orarmos, eu quero te convidar a aquietar o seu coração por um instante. Respire fundo. Diminua o ritmo dos seus pensamentos, porque antes da nossa voz subir em oração, precisamos permitir que a palavra de Deus desça até a nossa alma. Em Evangelho de Marcos, capítulo 5, encontramos a história de um homem que parecia não ter mais solução. A vida dele estava completamente despedaçada. Ele não estava apenas enfrentando dificuldades comuns. Ele estava atormentado por dentro. Morava entre túmulos, isolado, afastado das pessoas, afastado da paz e até da própria dignidade. A Bíblia diz que ele gritava dia e noite, ferindo a si mesmo, assustando quem se aproximava. Ele respirava, mas não vivia de verdade. Seu corpo estava ativo, mas sua alma estava aprisionada. Talvez você não viva entre túmulos, mas por dentro sente como se estivesse cercado por perdas, decepções e lembranças que machucam. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas lutando silenciosamente por dentro. Talvez existam correntes invisíveis que ninguém vê, mas você sente todos os dias. Mas algo poderoso acontece nessa história. Jesus decide atravessar o mar e pisar justamente naquele lugar esquecido. Ele não esperou o homem melhorar. Não exigiu que ele se organizasse primeiro. Ele foi até onde ninguém queria ir, e é assim que ele ainda age hoje. Jesus não teve medo daquele cenário. Enquanto muitos se afastavam daquele homem, Cristo se aproximou. Enquanto as pessoas já tinham desistido dele, Jesus ainda via valor, ainda via vida, ainda via um futuro possível. Isso revela algo profundo sobre o coração do Senhor. Ele não ama apenas quando estamos bem. Ele nos encontra justamente quando estamos quebrados. Aquele homem estava preso em uma realidade que parecia impossível de mudar. Anos de sofrimento, dor, isolamento e opressão. Mas bastou um encontro com Jesus para que tudo começasse a ser transformado. As pessoas da cidade vieram ver o que tinha acontecido. E o que elas encontraram foi algo que ninguém imaginava presenciar. Aquele mesmo homem que antes vivia gritando entre os túmulos, agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo, em paz, restaurado, livre. O encontro com Cristo fez em um momento o que anos de sofrimento não tinham conseguido mudar. E essa história não fala apenas sobre libertação espiritual. Ela fala sobre restauração completa. Porque existem pessoas que, mesmo vivendo em suas casas, trabalhando e convivendo com outros, por dentro se sentem presas. Presas em pensamentos negativos, presas em ciclos que parecem não ter fim, presas em feridas que ainda doem. Alguns estão cansados de lutar batalhas que ninguém vê. Outros estão esgotados emocionalmente, tentando manter tudo de pé, enquanto o coração pede socorro em silêncio. Mas Jesus continua sendo aquele que transforma caos em paz, desespero em descanso, prisão em liberdade. E a história não termina ali. A palavra nos mostra que Jesus não apenas libertou aquele homem, mas devolveu a ele aquilo que parecia perdido: dignidade, identidade e propósito. Talvez você não esteja enfrentando algo visível aos olhos das pessoas, mas por dentro sente que perdeu partes importantes de si. A alegria já não é a mesma, a esperança parece fraca, a fé às vezes até balança. E no silêncio do coração você se pergunta: será que Deus ainda pode me restaurar completamente? A resposta é sim. Muitos não vivem entre túmulos físicos, mas carregam dentro de si sentimentos de morte, sonhos interrompidos, planos que não deram certo, relacionamentos que se quebraram, momentos que deixaram marcas profundas. Existem pessoas que se sentem presas em pensamentos que se repetem, em medos que não vão embora, em lembranças que insistem em voltar. Mas o nosso Deus não é limitado pelas marcas que a vida deixou em você.
O que te parou não pode parar o agir dele. O que te feriu não é maior que o poder de cura do Senhor. Aquilo que parece impossível para você ainda é possível para Deus. E logo depois, naquele mesmo capítulo, vemos outra cena cheia de dor. Uma família chorando, um ambiente pesado. Uma menina havia morrido e todos acreditavam que não havia mais o que fazer. Mas quando Jesus entra em um lugar, a última palavra nunca é a morte. A última palavra sempre é a vida. Naquela casa cheia de choro e tristeza, todos já tinham aceitado o fim. O ambiente era de dor, despedida e silêncio pesado. Mas quando Jesus entrou, ele trouxe uma autoridade que era maior do que tudo aquilo que estavam sentindo. Ele se aproximou da menina, segurou sua mão e a chamou de volta à vida. E naquele instante, o que parecia terminado recomeçou. O impossível se tornou realidade diante dos olhos de todos. Essa cena nos ensina algo muito profundo. Aquilo que parece morto para nós ainda pode ser tocado pela voz de Deus. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida e pensando que já acabou. Um sonho que ficou para trás, um relacionamento que se quebrou, uma oportunidade que se perdeu, ou até mesmo uma parte do seu coração que já não sente a mesma alegria de antes. Mas Jesus continua sendo aquele que traz vida onde ninguém mais espera ver movimento. Ele restaura mentes cansadas. Ele cura corações feridos. Ele reconstrói famílias que parecem estar se desfazendo. Ele devolve propósito a quem sente que se perdeu no caminho. Ele resgata anos que parecem ter sido desperdiçados. A palavra de Deus também nos lembra, em livro de Joel, que o Senhor é capaz de restaurar até mesmo os anos que foram consumidos pela dor, pelas perdas e pelas lutas. Ele não trabalha apenas no presente, ele alcança o passado e prepara o futuro. E mesmo quando a restauração não acontece de uma vez só, Deus continua agindo. Às vezes ele cura aos poucos, às vezes ele fortalece primeiro por dentro, para depois mudar o que está por fora. Mas em todo o tempo ele está trabalhando. Talvez existam momentos em que você olha para a sua história e só enxerga perdas, coisas que não voltam mais, tempo que parece ter sido desperdiçado, oportunidades que passaram e não retornaram. E no silêncio, o coração pergunta: será que ainda existe esperança para mim? É exatamente nesse lugar que a promessa de Deus se torna tão preciosa. O Senhor falou a um povo que também tinha passado por destruição, escassez e desânimo. Eles olhavam ao redor e viam tudo o que tinha sido consumido. Parecia impossível recuperar o que havia sido perdido. Mas Deus fez uma promessa que atravessa gerações. Ele disse que restauraria os anos que foram consumidos. Não apenas dias, não apenas momentos, anos. Isso significa que Deus é capaz de reconstruir histórias. Ele pode devolver alegria onde houve tristeza. Pode trazer paz onde houve confusão. Pode levantar aquilo que parecia definitivamente arruinado. E às vezes, essa restauração não acontece de um dia para o outro. Às vezes, o Senhor trabalha em silêncio. Ele vai curando por dentro, fortalecendo a fé, ajustando o coração, preparando o caminho. Mesmo quando você não percebe, Ele continua agindo. A palavra também nos lembra que depois de um tempo de luta, o próprio Deus nos aperfeiçoa, nos firma e nos fortalece. Ele não ignora a dor, mas também não deixa que ela seja o ponto final da nossa história. O sofrimento não define quem você é. A última palavra sempre pertence ao Senhor. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não é apenas poderoso para restaurar. Ele é cheio de graça enquanto restaura.
A Bíblia chama o Senhor de o Deus de toda graça. Graça para quando erramos, graça para quando estamos cansados, graça para quando a fé parece pequena, graça para recomeçar. Talvez você esteja se sentindo fora do controle. Sua mente anda agitada, seus pensamentos não param, seu coração está pesado e você tem tentado resolver tudo sozinho, pensando demais, planejando demais, tentando prever cada detalhe para não se decepcionar. Mas no fim, isso só tem roubado a sua paz. Hoje é dia de entregar esse peso. Muitas vezes queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter garantias antes de confiar. Queremos ver o caminho completo antes de dar o primeiro passo. Mas o Senhor declara em livro de Isaías que os pensamentos dele são mais altos que os nossos e os caminhos dele são maiores do que conseguimos compreender. Você enxerga apenas o momento. Deus vê a história inteira. Você vê a dificuldade de hoje. Deus já está no amanhã preparando respostas. Ele não está confuso, ele não está atrasado, ele não perdeu o controle da sua vida. Então hoje, escolha descansar na sabedoria do Pai. Mesmo que você não entenda o processo, confie no caráter dele. Mesmo que o cenário pareça incerto, a natureza de Deus continua fiel. Agora vamos começar a transformar essa reflexão em oração. Fale com Deus com o coração aberto, como alguém que realmente precisa da presença dele. Senhor Jesus, Rei soberano, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és constante. Mesmo quando tudo muda ao meu redor, o Teu amor permanece o mesmo. Hoje eu não venho com máscaras, eu venho como estou. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, conhece os pensamentos que eu nunca disse em voz alta, conhece os medos que tento esconder, conhece o peso que tenho carregado em silêncio, e ainda assim o Senhor me recebe com misericórdia. Obrigado, Senhor, por não me rejeitar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me acolher mesmo quando eu me sinto fraco. Eu reconheço que muitas vezes tenho confiado mais na minha própria lógica do que na Tua direção. Tento entender tudo antes de agir. Tento prever cada resultado. Tento me proteger de futuras dores pensando demais, planejando demais, carregando responsabilidade sozinho. Mas isso tem cansado minha mente e tirado minha paz. Hoje eu coloco esse peso diante de Ti. Eu entrego minha ansiedade, meus medos e minhas preocupações. Me ensina a descansar em Ti. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo o caminho completo. Pai amado, hoje eu reconheço que nem sempre entendi os Teus caminhos. Houve momentos em que questionei o Teu tempo. Momentos em que olhei para as demoras e pensei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Momentos em que o silêncio parecia uma resposta. Mas agora eu entendo que o Senhor nunca deixou de trabalhar. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei. Perdoa-me pelas vezes em que o medo falou mais alto que a fé. Lava o meu coração de toda incredulidade e cura as marcas que as decepções deixaram dentro de mim. Eu não quero viver guiado pela preocupação. Eu não quero deixar que pensamentos negativos dominem a minha mente. A Tua palavra ensina, em 2ª carta aos Coríntios, que devemos levar cativo todo pensamento para que ele obedeça a Cristo. E é isso que eu desejo, Senhor. Me ajuda a vigiar o que entra na minha mente. Quando pensamentos de medo surgirem, me lembra das Tuas promessas. Quando a ansiedade tentar crescer, me faz lembrar que Tu estás no controle. Quando a dúvida tentar se instalar, fortalece a minha fé. Eu quero que minha mente Te pertença. Eu quero que meus pensamentos estejam alinhados com a Tua verdade. Espírito Santo, enche meu interior com paz. Tira a confusão. Tira o peso. Tira a inquietação e coloca dentro de mim uma confiança que não depende das circunstâncias.
Senhor, eu também reconheço que muitas vezes me senti pequeno, incapaz e até atrasado em relação à vida. Olhei para minhas limitações e pensei que não seria suficiente. Olhei para minhas fraquezas e imaginei que isso me impediria de viver o que o Senhor tem para mim. Mas a tua palavra mostra algo tão poderoso. Em primeira carta aos Coríntios está escrito que o Senhor escolhe aquilo que o mundo considera fraco para confundir o que parece forte. O Senhor levanta o que muitos ignoram e dá valor ao que parecia pequeno. Isso me enche de esperança, porque significa que minhas limitações não são um obstáculo para ti. Significa que mesmo quando me sinto despreparado, o Senhor pode me fortalecer. Mesmo quando me sinto inseguro, o Senhor pode me sustentar. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, o Senhor continua organizando cada detalhe. Eu creio, Senhor, que o mal não tem a palavra final sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor é capaz de transformar até as situações difíceis em algo que coopere para o bem, como está escrito em carta aos Romanos. Mesmo quando eu não entendo o processo, eu escolho confiar em Ti. Eu decido hoje colocar minha confiança não na minha força, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas em Ti. Senhor, neste momento eu Te entrego mais uma vez a minha vida por completo. Eu coloco diante de Ti os meus planos, os meus sonhos, as minhas decisões e o meu futuro. Quero aprender a colocar a Tua vontade acima da minha, o Teu caminho acima das minhas preferências. Ensina-me a confiar quando for difícil. Ensina-me a esperar sem me tornar amargo. Ensina-me a adorar mesmo nos dias silenciosos. Quando eu me sentir pressionado, lembra-me que não estou sozinho. Quando eu não souber o que fazer, me dá sabedoria. O Senhor é um Pai bondoso, que não rejeita quem pede direção. Mostra-me o que devo soltar e o que devo segurar. Me dá discernimento para não correr atrás do que não vem de Ti. Eu recebo a Tua paz agora, que ela guarde o meu coração, que ela acalme a minha mente, que ela traga descanso para dentro da minha alma. Eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Eu escolho reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Conduz meus passos, toma conta dos meus pensamentos, abençoa meus relacionamentos, guia o meu futuro. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. E eu descanso na certeza de que o Teu amor nunca falha. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreva nos comentários: Amém, eu recebo essa oração.